3 minutos. Muito boa noite para você da capital brasileira, do Aço, para você de Barra Mansa, de Barra do Piraí, de Pinheiral, de Piraí, cidades que fazem divisa com Volta Redonda, que chega o sinal da Sim TV. Nós estamos começando aqui pela TV Ideal, canal 8, Rede Sim de Televisão, o seu programa de todas as terças-feiras, de 22 às 23h30, o seu Tribuna do Esporte. Programa que já virou mania em toda a capital brasileira do Aço. Hoje nós temos campeão, você já percebeu, né? Temos campeão aqui no nosso Tribuna do Esporte. Ele prometeu e trouxe, né? E esse não é o troféu ainda do campeão brasileiro, não. É o troféu do campeão do estado do Rio de Janeiro. Daqui a pouco nós vamos falar disso aqui. Estamos recebendo aqui o Daniel Majeste, com muito prazer, campeão do estado do Rio de Janeiro. Campeão, daqui a pouco ele vai explicar, não sei se é do Brasil, se é do estado do Rio de Janeiro, enfim, é campeão. É campeão, é comigo mesmo. O negócio de vice não é comigo. E negócio de vice é um problema. Não estou brincando com você não, viu, Paulo Vieira? Meu amigo, meu irmão, Paulo Vieira está aqui. Há muito tempo, convida, ele não vem, né? A Helena não deixa. A Valentina não deixa. Hoje eu consegui pegar ele de manhã. Boa noite, Paulo. Boa noite, Edinho. Boa noite a você, o Daniel e o Felipe. Felipe, a você que está nos assistindo nesse momento, muito obrigado pela sua audiência. Eu creio que o programa de hoje vai ser muito bom. Você vai ficar sabendo de muitas notícias do esporte, do kart, enfim, do Campeonato Brasileiro. E não muda de canal, não. Continua aí com a gente aí até às 23h30, que você vai ficar por dentro aí. Muito obrigado pelo convite. Não vinha de outras vezes, sabe, né? A Valentina não deixava, a Helena não deixava. Pois não deixa. Sempre aquele compromisso e tal, verdade. mas hoje eu vim aqui para aumentar a audiência do seu programa. Meu Deus, eu tenho sofrido. Um beijo para você, viu, Helena? Você também, Valentina, para os filhos do Paulo Vieira. Tudo mais ou menos. Gente boa, mais ou menos, sabe? Mais ou menos assim. Eu vi nascer, peguei um monte deles no colo. Hoje não dá para pegar no colo mais não, mas eu peguei uma opção deles no colo. Felipe, boa noite, Felipe. Boa noite, Edinho. Boa noite, meu xará Daniel, campeão. Boa noite, Paulo. Prazer estar com vocês aqui no Tribuna do Esporte, que não é só do futebol, no Tribuna do Esporte. É verdade. E hoje vamos estar abordando mais um esporte, que é o kart. É verdade. Eu tenho muita satisfação em dizer essas coisas, assim como eu, Paulo Vieira também. Nós trabalhamos muito tempo no rádio juntos e o Paulo também sempre defendeu o mesmo ponto de vista que eu. Na nossa região, na região sul-fluminense, principalmente em Volta Redonda, nós temos talentos em todos os segmentos da sociedade. No futebol, não precisa nem dizer quantos temos e quantos somos. Na televisão, no rádio, no cinema, no futebol, na natação e no kart, e o Daniel é a prova viva disso aí. O Daniel esteve aqui há algum tempo, já teve aqui, acho que essa é a terceira ou quarta vez que ele vem, e ele prometeu que quando fosse campeão traria o troféu. Está aqui, ó, o troféu de campeão do Daniel, né, para você ver que não é mentira. E esse aqui, ele vai falar agora com a gente, esse aqui é do estado do Rio de Janeiro. É isso, Daniel? Boa noite. Fala, Edinho, muito boa noite. Boa noite pro Paulo, pro meu xará. Nome bonito, hein, rapaz? É isso aí. Esse é o troféu de vitória da 8ª etapa do Campeonato Estadual de Kart, Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. E mês que vem nós teremos a festa de premiação da Federação de Automobilismo do Estado do Rio de Janeiro, onde eu vou estar lá pegando, né, o meu troféu de campeão estadual, que também já vamos deixar combinado de trazer aqui. De trazer aqui. E a gente ficou orgulhoso porque, na verdade, o Daniel não é porque é de Volta Redonda, não. Poderia ser de Barra Mansa, de Barra do Piraí, de Pinheiral, de Resende. A gente estaria aqui divulgando do mesmo jeito. A gente ficou orgulhoso porque é um talento da nossa região, um talento da nossa cidade, né? Volta Redonda, Barra Mansa, Pinheiral, tudo é uma cidade só. É besteira ficar dizendo, eu moro em Pinheiral, Volta Redonda. Não, somos todos. E a maioria das pessoas de Pinheiral serão de Volta Redonda, de Barra Mansa são de Volta Redonda e vice-versa. Por exemplo, nós trabalhamos em Barra Mansa, que diferença faz? Então a gente ficou orgulhoso com isso. O Daniel é motivo de orgulho. E vou te falar mais, hein? Se tiver oportunidade, se tiver chance, se tiver um apoio financeiro, você empresário que assiste o Tribuna do Esporte, se quiser apostar, tem talento, não é à toa que é campeão, não correu sozinho. Quantas provas foram, Daniel? Edinho, foram 8 etapas, o campeonato iniciou em março, acabou agora, dia 15 de novembro, na 8ª etapa. Cada etapa, rodada dupla, ou seja, tivemos 2 corridas em cada etapa. Nós tivemos 16 corridas no ano, exatamente. Você ganhou quantas, Daniel? Eu ganhei aqui, se eu não me falha a memória, eu ganhei 5 corridas e dos resultados normais, a minha pior colocação foi o 3º lugar. Então eu tive assim, a felicidade de estar sempre ali entre os 3 primeiros e sempre estar indo para o pódio. Quantos pilotos são, na verdade? São 8 pilotos em cada categoria? Não, no total da minha categoria, a F400 correu 21 pilotos no total desse campeonato. A sua categoria, o que? Vamos só relembrar para o telespectador saber. Muito bem. Eu sou piloto graduado de kart, né, definido pela idade do piloto. Então, eu corri na categoria F400, que é uma categoria de motorização 4 tempos.
com propulsores aí de potência 21 HP, né, 21 cavalos. E na minha categoria eu corro com pilotos de 14 a 60 anos, na verdade. Mas eu disputei a F400 graduados com pilotos da minha idade e também a F400 sênior no mesmo grid, na mesma corrida, com pilotos acima de 30 anos de idade. Então eu comecei o campeonato, né, F400 e F400 graduados. É uma categoria geral com todos os pilotos e uma subdivisão com pilotos até 30 anos, a graduados onde eu corri, e acima de 30 anos a categoria sênior. Paulo, Felipe. O detalhe é o seguinte, isso é importante, esse esclarecimento que ele está fazendo aqui sobre o kart, porque na nossa região aqui, depois que foi melhorado, né, porque já existiu o kartódromo na cidade, lá no Aeroclube, e houve uma melhora aí através do prefeito Gotardo, né, ele que idealizou melhor o kart e deu uma chance para aqueles pilotos de kart da nossa região viessem aqui participar dos campeonatos, inclusive, e você deve confirmar, é o melhor kartódromo que nós temos aqui, acho que no estado do Rio, um dos melhores do Brasil, né? Olha, eu sou suspeito para falar. Não, mas pelo que você porque não é suspeito, porque você corre em outras pistas. Então você tem uma base aí, nós não vamos partir para Interlagos, né? Que já teve lá um kartódromo lá, que depois considero o nosso kartódromo melhor que o kartódromo de Interlagos. Então. Tá? O nosso kartódromo em Volta Redonda, ele, na minha opinião, afirmo com segurança que assim, top 5 dos melhores kartódromos do Brasil. Tá? E aqui já correram também grandes pilotos também de kart que vieram, inclusive elogiaram, porque eu acompanho pela imprensa, né? E algumas vezes já estive lá assistindo algumas corridas, que é muito emocionante. Leva o desportista ali, apesar de que a divulgação ela é feita assim um pouco cortada, ela não tem aquela divulgação como deveria ter, mas nós sentimos que a cidade de Volta Redonda, a região, quando inclusive tem uma competição dessa a nível estadual, traz divisas para a nossa cidade, para a nossa região, principalmente em caso de hotel e restaurantes. Isso é muito importante, o kartódromo aqui em Volta Redonda. Agora, eu queria que você me falasse sobre essas categorias, né, que sempre há essas competições, nós sabemos que tem aí o sênior, tem o adulto, tem aquelas categorias, inclusive de jovem, tem garoto, eu conheço, inclusive, o filho do Alexandre Pinguim, que é um dos grandes corredores. Alexandre Azevedo e o Xandinho, filho dele. Que, por sinal, um beijo para ele, Xandinho foi campeão da Copa Brasil de kart, um resultado extraordinário, venceu a Copa Brasil de kart. É difícil, né? É muito difícil, e o pai dele, altíssimo. E o Alexandre, são ótimos pilotos, tanto pai quanto filho. E o Alexandre Pinguim, ele é apaixonado por esse tipo de família esporte. toda é apaixonada. A família, então, o filho dele está sempre aparecendo aí, levantando troféu, participando nas competições e motiva. Agora, nós sabemos também, nós vamos entrar para um outro lado assim, porque nós temos que, entendeu, também levar o conhecimento também do telespectador, aquele que gosta. Para botar um filho ali, para você colocar um filho como piloto, e nós sabemos que até a Prefeitura de Volta Redonda, ela cede ali o kartódromo para alguns garotos que têm a vontade, têm a intenção de ser um futuro piloto de kart, até chegar a uma categoria mais elevada. Eu gostaria que você falasse sobre esse projeto aí, esse apoio que a Prefeitura dá para os garotos pequenos, esses meninos que estão iniciando na categoria. Bom, Paulo, muito bom. Uma informação, o nosso kartódromo em Volta Redonda, ele é o único kartódromo no estado do Rio de Janeiro que tem homologação da FIA, Federação Internacional de Automobilismo. O kartódromo de Volta Redonda? De Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro, é o único com homologação da FIA. Os outros kartódromos que tem no estado do Rio, eles não têm essa homologação. Então a gente já começa na frente. Muito na frente. Sem contar toda a estrutura que o kartódromo daqui tem. Por isso que eu digo, tanto em pista, traçado, quanto em estrutura, o nosso kartódromo está entre os 5 melhores kartódromos do Brasil. Pena que é pouco divulgado, né? É feito um trabalho muito forte de divulgação, mas ele ainda não atinge todo o público que nós desejamos, né, atingir. Mas respondendo às perguntas, né, do Paulo, o kartódromo tem o projeto Piloto Cidadão, que é feito em parceria com a Prefeitura, já formou centenas de crianças, né, desde a reinauguração em 2009, outubro de 2009, várias turmas durante o ano, a criança não paga nada, é só ir lá fazer inscrição,
vai ter aula básica de kart, mecânica, pilotagem. É um curso muito bacana, tá? Qualquer criança aí pode ir lá e se inscrever de forma totalmente gratuita. Isso aí tudo com apoio da Prefeitura de Volta Redonda, que cede, inclusive, os veículos, os carros para as crianças também. Tem professor, tem o equipamento. Como é que funciona essa situação? É uma parceria do cartódromo com a Prefeitura. Toda a infraestrutura e equipamentos é por parte do cartódromo. O cartódromo que cede esses equipamentos, os professores, as aulas é por conta do cartódromo, mas é um caso de concessão, então tem lá a parceria com a Prefeitura, né? Tanto que o nome do projeto é o Piloto Cidadão, né? Em Volta Redonda nós temos os projetos, né? Os slogans, né? Cidadão. Da Prefeitura. Fala, Felipe. Agora, Daniel, eu queria te perguntar, você disse que corre com você 21 pilotos. Desses 21, sabemos, né, que você é de Volta Redonda, existem mais pilotos aqui da região? Os outros, de quais cidades eles são? Sim. Quais os destaques, só para completar essa pergunta, quais os destaques da nossa cidade ou da nossa região, Volta Redonda no Bamã? Olha, no total da F400 em 2015, nós tivemos 21 pilotos, né, dentro do campeonato. Não que eles correram todas as etapas, né? Tivemos etapas com um número reduzido de Por pilotos. quê? Porque é classificatório? Não, às vezes por necessidade, por possibilidade do piloto estar participando ou não. Mas nós temos destaques, né? Nós temos campeões em Volta Redonda, temos campeões em Barra Mansa, destaque aí para o Fernando Stocco, que é um pilotaço também. Nós temos o Xandinho, o pai dele, como foi mencionado. Temos também pilotos de altíssimo nível em Resende. E no campeonato estadual, o que chama atenção, nós recebemos muitos pilotos da cidade do Rio de Janeiro, das proximidades, pilotos de Niterói. Nós recebemos pilotos de São Paulo, já recebemos pilotos do Espírito Santo. Então, a Casa da Velocidade de Volta Redonda já acostumou-se a abrigar pilotos de várias partes do país. Com aqui, talento. Com muito talento. Agora, Daniel, com relação, vamos falar das máquinas. Nós sabemos que quando o kart iniciou, eu lembro, acompanho isso há muito tempo, nunca pilotei, mas a gente vê que os karts eram mais inferiores. Depois eles foi crescendo mais, como acontece lá às vezes quando tem Fórmula 1 em São Paulo, os grandes pilotos eles fazem lá uma corrida lá com aqueles karts, as competições lá entre os pilotos lá que participam, né, da Fórmula 1. Esses karts eles evoluíram bem de uns 10 anos para cá. A gente sabe até com relação a marcas, a cilindradas também. Isso aí, cada categoria tem um nível de cilindrada. Sim. Você não pode, por exemplo, colocar uma categoria com a cilindrada maior do que a outra para competir ali. Gostaria que você explicasse também. Basicamente, as categorias elas são definidas pela idade do piloto e pela potência do motor daquela categoria. Então, cada categoria tem seu regulamento técnico. Então, tanto os motores quanto os karts, eles obedecem um regulamento técnico para não ultrapassar determinados limites que vão dar vantagem para um piloto A ou B. Então, todo mundo tem que estar cumprindo aquele regulamento técnico para nenhum kart, nenhum equipamento ter um desempenho melhor do que o outro. O que é válido comentar? Há exemplos, né, puxando exemplos. A minha categoria F400, em alguns lugares do Brasil, ela é conhecida como a Super F4, né, no Campeonato Brasileiro, por exemplo. É isso que eu ia te perguntar, porque você falou, na última vez que você esteve aqui, você falou qualquer coisa dessa Super F4. Isso. Ela é a Super F4, né? No Campeonato Brasileiro ela é conhecida como a Super F4, porque existem os motores de 18 HP, que são os F4, tá? E os motores 21 HP, que são Super F4 ou F400. Que seriam essas cilindradas, né, antigamente, né? Que você disputava por tantas cilindradas. Isso. Já no passado, né, já tivemos categorias definidas aí pela cilindrada do motor. O motor que a gente usa, 4 tempos, na categoria que eu disputo, ele tem originalmente 390 cilindradas, ele sofre uma preparação, até inclusive na carburação do motor, ele chega a atingir os 21 HP. Para ficar mais fácil para o amigo de casa entender o que a gente está falando. O nosso traçado de Volta Redonda é um traçado excepcional, tá? Mas ele tem características, né? É um traçado muito técnico, e a reta dele não é uma reta tão longa
comparada a alguns cartódromos que temos no Brasil. Então, a minha categoria, ela atinge 110, ela chega a atingir, a gente desce a reta 110 É aquela reta km/h. lá de fora do cartódromo. Aquela reta da Avenida Ministro Salgado Filho. Isso, né? é que chama dele. A da Radial Leste é o que a gente chama de reta da arquibancada. Arquibancada. Ali também a gente atinge essa velocidade 110 de quilômetros? Isso na minha categoria. Tem porque categoria na que cilindrada. atinge velocidades menores, É. porque na categoria 4 tempos, a F400, a Super F4 é com motor mais forte, tá? Mas categorias com motores 2 tempos, tem karts que em volta redonda chega a atingir 120, tá? Mas depende muito do piloto também, né? Depende muito Você do bota piloto, o carro, o da piloto preparação às do vezes, kart. não, Mas tem kartódromo no Brasil com retas tão longas que alguns karts com capacidade de atingir os 180 km por hora. Agora, Você já concorreu nesses autódromos, não? Não, eu já disputei Cartódromo, na verdade. nesse cartódromo, muito bem, muito bem. Eu disputo desde 2010 profissionalmente em Volta Redonda. Eu já disputei uma competição também no Cartódromo Internacional de Guaratinguetá, em São Paulo. Também já corri no Autódromo de Brasília, no Cartódromo de Brasília, que é dentro do Autódromo Nelson Piquet. Por enquanto... Aqui no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá, você nunca correu? Não, Jacarepaguá eu não tive, na verdade, a oportunidade Também de conhecer acabou, o cartódromo. acabaram, né? Eu Acabou. conheci só o autódromo, Autódromo. antes dele sofrer aquela violência, aquela destruição Agora, que ô Daniel, Que acabou. a sua equipe, como é que é montada a sua equipe? Como é que é essa preparação antes de iniciar a corrida? Quantos essa adrenalina, essa turma, essa situação toda que se prepara ali, o motor na hora ele falhou e de repente vê um mecânico, dá um ajuste e tal. Isso aí você levar, porque o espectador Ele não ele tá em sabe, casa, não conhece. não sabe. Quantos são na sua equipe, por exemplo? Olha só, a equipe do kart, ela é diferente, por exemplo, da Da equipe da Fórmula 1. Fórmula 1. Né? Completamente. A equipe da Fórmula 1, ela tem lá um cronograma exatamente igual a um cronograma de uma grande empresa. Né? A equipe do kart, ela basicamente ela tem um chefe de equipe, que é o dono da equipe, e o piloto contrata a equipe. Então, esse chefe de equipe, ele vai ver quantos pilotos que eu vou ter. Eu vou ter o Daniel, o outro Daniel, vou ter o Paulo e o Edinho. Ok, então com 4 pilotos nesse campeonato, nesse final de semana, eu vou precisar de quantos mecânicos? Então ele contrata a quantidade de mecânicos para cada necessária corrida para atender esses pilotos. Né? Com 4 pilotos, às vezes um mecânico por piloto, no máximo 2 por piloto já vai dar conta. Porque eles se ajudam, nem todos os pilotos vão correr em todas as categorias. O Campeonato Estadual do Rio Nem de todos Janeiro... quebram ao mesmo tempo. Exatamente. Então, o Campeonato Estadual do Rio, ele teve aí, se eu não me engano, 8 ou 9 categorias com kart de competição, ou seja, o kart profissional. Aí, voltando na pergunta do Paulo lá do início, a primeira categoria é Mirins. O piloto começa, se eu não me engano, com 5 anos de idade. Com 5 anos de idade, ele já pode Aí, Felipe, sentar você lá ainda tem tempo, e você tem acelerar. 18, ó. E com aquele kart mais, né? Um kart menorzinho, para por o sinal- garoto, né? Para o garoto já se familiarizando. Exatamente. Que, por sinal, na minha opinião, a categoria da Mirim e da Cadete, que são as crianças, realmente as crianças aí de no máximo 8, 9, 10 anos de idade, na minha opinião, são as melhores de assistir. Porque você É uma vê a emoção muito molecadinha grande, né? que com aquela ali com faca nos dentes e acelerando pra valer, disputas de alto nível, eu acho. Pensam eu que acho está num sensacional carrinho assistir. de brinquedo ali, mas na verdade o carro vai a mais de 60 Nada. km, vai? Vai, facilmente mais de 60 km. E eles não consideram como brinquedo, não. Na hora que eles fecham a viseira, eles levam o negócio bem a sério. Bacana, é bem Mas bacana. é impressionante. Daniel, agora eu queria que você falasse pra gente, porque no automobilismo em geral, né, no kart, na Fórmula 1, a gente sabe que se o piloto, a equipe, cometer alguma infração, uma violação, ele é punido. E no kart, como funcionam as punições no kart? Exatamente da mesma forma. Todas as categorias de automobilismo, kartismo, elas seguem regulamentos. Tá? Então a gente tem o regulamento SIC, a gente tem o regulamento CBA, nós temos o regulamento desportivo, FIA regulamento técnico, regulamentos particulares de cada prova. Então, dentro dos regulamentos está claramente descrito o que pode e o que não pode fazer. Inclusive, Então, potência de motor tem isso inclusive, também. os regulamentos técnicos falam Também? lá da potência de motor, o limite da coroa, se a coroa vai ser uma coroa, por exemplo, na minha categoria, de até 45 dentes ou menor, né?
Tem categorias de 2 tempos que usam coroas de 75 a 78 dentes, por exemplo. Tá? Porque quanto O maior regulamento técnico define isso. quanto tudo. maior a coroa, maior a rotação ali, quanto o carro se desenvolve Isso. mais. Né? Quanto maior a coroa do kart, mais torque o kart vai ter. Ele vai acelerar mais rápido quando ele estiver em baixa velocidade. Tá? Mas, em compensação, a velocidade final dele não vai ser tão alta se ele tiver uma coroa de uma relação muito grande. São coisas que a gente não entende. E é difícil de entender, né? Você vê a maior no torque, ela é melhor. Compensação, Na arrancada, Na ela velocidade final, ela não atende Ela também. não atende. Eu queria saber, Daniel, e como são essas punições? Perde posição, perde ponto, financia, como que são essas punições? Existem vários tipos de punições. O piloto ele pode sofrer uma advertência, ele pode receber uma advertência, por exemplo, de queima de largada com 3 segundos, com 10 segundos. De repente ele pode ser até desclassificado com bandeira preta e ser excluído da prova. E tem muito disso, não? Queima de largada, não. Queima de largada dificilmente acontece. Agora tem uma coisa importante, a pole position. Como é que é Pole definido? position, porque ali é pro tempo, né? Cada um tem uma hora, como deve ser exemplo da Fórmula 1. Né? É muito parecido com a Fórmula 1. Nós temos um treino classificatório. No kart nós chamamos de tomada de tempo. Então, no campeonato estadual, a tomada de tempo dura 5 minutos. Tá? Então você tem que, quando a federação libera a tomada de tempo, você tem que descer rápido para a pista e fazer suas voltas o mais rápido que puder. Os donos dos melhores tempos vão largar na frente. Eu vou puxar a sardinha para mim. Nessa última corrida, eu, por exemplo, fiz a pole position, circuito anti-horário completo, no tempo de 49... A pole position é o anti-horário, né? Porque ali dificulta mais o veículo... Não, uma etapa se disputa no sentido anti-horário e outro no horário. Lembrando ao telespectador, isso nós estamos falando do campeonato estadual do Rio de Janeiro. Tá? Em alguns outros campeonatos pode ser uma estratégia diferente. Mas ele faz a tomada de tempo e os melhores tempos vão se classificar nas melhores posições. Eu fiz a pole na última etapa com um tempo de 49,39 segundos. Agora fala uma coisa que está todo mundo curioso de saber também, e aquele que é apaixonado pelo kart. Com relação a pneus, jogos de pneus, consumo dos pneus do kart, é um consumo por exemplo, para uma corrida, quantos jogos de pneus que vocês utilizam? Existem jogos de pneus definidos por cores, né? Então, a minha categoria usa o pneu vermelho, tá? Um pneu amarelo, por exemplo, ele é um pneu mais macio, que proporciona mais aderência para o veículo. Logo, esse veículo anda mais rápido com o pneu amarelo do que com o pneu vermelho. Se comparar com a Fórmula 1, é um pneu macio, extra macio contra o pneu Mas duro. qual o que gasta mais aqui? Você, por exemplo, na sua condição aí de piloto, campeão, qual jogo de pneus assim, adequado? É mais adequado que você usou mais e saiu melhor nas competições? A minha categoria sempre foi utilizado o MG vermelho, o pneu vermelho, tá? Em Volta Redonda, o regulamento é aberto para a utilização do pneu vermelho. O que isso significa? O piloto ele pode usar um jogo zero, ele pode comprar um jogo zero e usar um jogo de pneu zero, ou ele pode usar um jogo de pneus usados, tá? E isso também influencia muito no desempenho do veículo. Alguns kartódromos, se você utilizar um pneu que já andou 40, 50 voltas, esse pneu não vai ser um pneu bom para desempenho, tá? Em Volta Redonda, um pneu de mediano para novo já é um pneu melhor, eu não vou dar mais informações. Mas agora eu vou falar, e o custo do jogo? Agora vamos uma coisa também que interessa. É muito caro, custa muito um jogo de pneus, por exemplo. O cara tem um kart, aí ele compra o kart, quer levar lá para o kartódromo, quer pilotar. Como é que a despesa dele assim para... Qualquer esporte a motor, ele tem um custo, tá bom? O kart não é diferente. Então, o investimento num equipamento, ele não chega a ser algo fora de um padrão normal, tá? O que vai manter um custo de um campeonato diferenciado é justamente a manutenção do campeonato. É o piloto ter que pagar a inscrição em todas as etapas, ter que pagar a equipe, mecânicos, ter que pagar aluguel, por exemplo, na minha categoria é aluguel de motor,
uma série de custos que vai levar um pouco aí. Mas o seu carro, por exemplo, o seu carro você já tem o seu carro com tudo ali completo. Você não tem, por exemplo, você vai ter uma competição em Guaratinguetá, você já vai com tudo pronto, com motor, ou tem motor reserva, como é que funciona essa situação? Eu tenho meu kart, ele é completo, mas a minha categoria é permitido o uso de motores próprios, então eu posso usar um motor meu. Eu prefiro alugar um motor de um determinado preparador, porque eu entendo que a relação custo-benefício, alugando o motor dele, fica melhor. Eu entendo que eu tenho um desempenho melhor com um custo menor, fazendo aluguel de um motor a cada etapa. Para mim, eu considero mais barato o trabalho dessa forma. Bom, 22 horas e 28 minutos, nós estamos recebendo aqui com muito prazer o campeão estadual de kart, Daniel Majewski, que é daqui, da capital brasileira do Aço, daqui de Volta Redonda. Quero aproveitar e abraçar ao João Paulo no Retiro, encontrei com ele agora à tarde, falou que estava aí, mandou avisar para o Giba, que eu digo que o Giba não vem, o programa tem mais audiência, eu vou fazer o quê, né? Tem que falar, o Giba não veio hoje, então está explodindo de audiência. Daqui a pouco o Giba está entrando aqui, vou fazer o quê? Eu tive que trazer o Paulo Vieira, é mole ou o que mais? Um abraço, João Paulo, obrigado pela sua audiência. O Zé Carlos no Volta Grande 4, o Amoroso, o Chiquinho, o Cacá, a Ana Lúcia, a Terezinha, a Dona Marta, o Marco Antônio, estão sempre ligados aqui conosco, sempre assistindo o nosso Tribuna do Esporte. Quero te lembrar que de segunda a quinta-feira, de 12 às 13 horas, você tem o futeboldorio.com, com o Júlio César, com o Paulo Vieira, com o Jaiminho, com o Zé Lopes e outros convidados aqui. De segunda a quinta, Luiz Fernando, de segunda a quinta, de 12 às 13 horas. Nós estamos sempre, às sextas-feiras, eu e o Carlos Samuel, né? Às vezes eu e o Giba. O dia que a audiência está muito alta, eu trago o Giba para dar uma quebrada na audiência, porque ele quebra na audiência. E nós estamos aqui a toda sexta-feira, de 12 às 13, lembrando que terça nós estamos aqui de 22 às 23h30. Deixa eu mandar um beijo também para a Célia, minha amiga, né? Ela que está sempre nos acompanhando, mandar um abraço para a família dela toda, para os filhos, para o esposo, para todo mundo. Um beijo para a filha eu mando beijo, né? Para os filhos eu mando abraço, tá certo? Deixa eu mandar um abraço também para a Jéssica, né? Que é a futura dona do coração do Diego, já é dona do coração do Diego, né? Que está sempre nos prestigiando também. Um beijo para você, viu, Jéssica? Bom, nós estamos recebendo aqui, como eu disse, o Daniel Majewski, que é campeão estadual de kart, talento da nossa região, já veio aqui antes, né, no começo do campeonato, hoje está trazendo o troféu de campeão do estado do Rio de Janeiro, daqui a pouco vai trazer o troféu, depois da festa vai trazer medalha, troféu e mais um monte de coisa aqui pra gente. E aí, se você, de um esporte qualquer, aliás, eu quero mandar um abraço pro Gringo, meu amigo Gringo. O Gringo tem um filho que eu não sei se é de kart ou se é de natação, me parece que é de natação. E ele está sempre ligado aqui com a gente e me pediu até para trazer o menino aqui. Eu não sei, o filho do Gringo é natação ou é kart? Qual o Gringo Mazuki? Isso, o Gringo Não, Mazuki. o Gringo é natação. Se é o Gringo, se é o Mazuki, né, o que eu conheço, o filho dele estava envolvido aí com o problema de natação. É natação, ele pediu para trazer o garoto aqui. Sérgio Mazuki. Sérgio Mazuki. É grande gringão. É verdade. Ele assiste o programa, ele sempre fala do programa aí. Que Sempre a gente fala. sempre... Aí, viu, Gringo? Está aqui à disposição, né, se você quiser. Estamos trazendo o Daniel aqui, que já veio a terceira ou quarta vez que ele vem, vai voltar, vai trazer o troféu de campeão estadual, nós vamos estar aqui. E a gente quer, na verdade, é o que o Felipe falou agora há pouco, que a gente quer divulgar o esporte. A Tribuna do Esporte são todos os esportes, né? A gente quer divulgar a natação, o vôlei, o basquete, o kart agora com muito orgulho. E o Daniel é motivo de orgulho e de satisfação para todos nós que vivemos e que gostamos do esporte. Se você é campeão de alguma coisa, se você está tendo um bom desempenho em alguma coisa, é só você ligar aqui na TV Ideal, programar, e a gente traz você aqui. Sinuca também, né? Sinuca, o funcionário teve aliás, agora quero mandar um abraço recentemente. para o Alcenir, de Alcenir de Sem Empréstimo, que é meu parceiro, meu amigo. E o Alcenir já esteve aqui falando de sinuca e vai voltar aqui falando do campeonato. Grande taquista, né? Bom, vamos terminar então com o Daniel. Daniel, quais os planos agora para o futuro? Agora, porque chegar aqui é difícil, mas se manter aqui é muito pior, né? É muito difícil, Adinho. Adinho, eu vou responder a sua pergunta, vou aproveitar, não vou me estender. Não vou agradecer todas as pessoas, porque senão Não, vou pode falar o nome agradecer de todo mundo, não tem problema não. Não, obrigado. Mas vai cometer injustiça. eu vou ter que falar o nome de muita gente. Mas os posso seus anunciantes cometer pode falar. injustiça. Eu quero, primeiro, agradecer a Deus, que sempre permite eu estar vivendo a vida dessa forma. Agradecer meus pais, aos meus amigos. Preciso agradecer muito a minha equipe, a equipe ND Motorsports, Nikima Racing, que fizeram um excelente trabalho para mim nessa temporada. Sem excelente
sem esse excelente trabalho eu não teria Ninguém um ganha kart de sozinho, ponta, né? né? É verdade, Agradecer tem meu razão. preparador de motor, o Cuca, tá? Agradecer o apoio da Mecatron. Preciso agradecer o meu patrocinador, Pode, que é fica o à site vontade. euvoupassar.com.br, é um site que está investindo na minha carreira desde o ano de 2013, tá? E graças a esse investimento, essa confiança, essa relação de confiança, eu pude chegar até aqui e estar desenvolvendo a minha carreira. Quero agradecer muito também um outro grande apoiador, que é a Academia Vibe Fitness, que tem uma loja lá no Retiro, uma loja no Aterrado, e eles garantem a minha preparação física para eu poder competir em nível, né, de ponta. Então, muito obrigado a todo esse pessoal. E respondendo a sua pergunta, Edinho, agora tem que olhar para frente, né? Eu tenho a grata satisfação de hoje ser um piloto da incubadora da Fórmula Inter. A Fórmula Inter é uma categoria nova no Brasil, é uma categoria de Fórmula, é uma categoria de base para pilotos que vão querer competir de Fórmula até chegar na Fórmula 1, até chegar numa Fórmula Indy. E a Fórmula Inter ela vai competir no Autódromo de Interlagos, onde acontecem as corridas de Fórmula 1. É uma categoria totalmente nova, com uma plataforma de negócios extraordinária, não tem nada parecido no Brasil. E hoje eu pertenço à incubadora de pilotos da Fórmula Inter. É uma academia onde eu tenho aula de pilotagem com Roberto Pupo Moreno, ex-piloto de Fórmula 1 e Fórmula Indy. Eu tenho a aula de preparação física, preparação mental, vendas, marketing, toda uma estrutura que vai me conduzir para a carreira profissional no automobilismo também. Esse é o próximo passo, eu estou muito focado nisso. É um passo bem grande, mas ele é um passo muito alcançável. Ele está bem na nossa frente, porque essa categoria ela vai ter um investimento muito mais acessível do que uma categoria, por exemplo, como a Fórmula 3 Brasil, uma categoria Fórmula Renault, que são absurdamente caras. A Fórmula Inter está com uma plataforma de negócios muito boa, então eu preciso agora fechar com mais investidores, né, com empresas que tenham essa oportunidade de estar apoiando o Daniel Majeste para ele ir para o Autódromo de Interlagos e correr o campeonato no Fórmula Inter, que vocês vão ver ano que vem, é uma categoria que já chegou chegando. Nós participamos, os pilotos da Fórmula Inter, nós participamos do simulado do Grande Prêmio de Fórmula 1, né, toda a preparação do Grande Prêmio de Fórmula 1, nós fomos lá envolvidos no evento, nós pilotamos os carros da Fórmula Alpine nesse simulado da corrida de Fórmula 1 para deixar tudo preparado para a Fórmula 1 poder acontecer do jeito que aconteceu brilhantemente agora, né? Quando que é a festa e quando começa o calendário do ano que vem? Muito bom. A festa da Federação de Automobilismo do Estado do Rio de Janeiro vai acontecer no dia dia 14 de dezembro, às 20 horas, no Restaurante Rialto, na Barra da Tijuca. Sim. Todas as categorias de automobilismo do Estado do Rio de Janeiro, inclusive Rally, vão estar recebendo a premiação lá. Então vai ter imprensa, vai ser uma grande festa, né? Eu vou estar recebendo meu troféu de campeão estadual categoria F400 graduados e F400 geral. Tá? O calendário para a Fórmula Inter, existe um plano da categoria ter 11 etapas em 2016. Essas etapas vão começar já a partir de janeiro, indo até novembro. Esse é o planejamento inicial. Então, uma etapa por mês, e já afirmo, o investimento ele vai ser mais acessível que muitas categorias de kart, né, que conhecemos pilotos que disputam aí pelo Brasil, fazem um investimento muito maior do que vai ser necessário fazer na Fórmula Inter para poder correr a temporada toda. Tá certo. Obrigado pela sua presença aqui na nossa Tribuna do Esporte. Estamos convidados, né? Esse aqui é o troféu, está levando aqui, mas no próximo programa ele vai vir aqui com o troféu de campeão do estado. Tá certo? Daniel, obrigado. Um abraço. Obrigado Muito obrigado pela sua presença. Obrigado mais uma vez pelo convite, estamos pela junto. oportunidade. E Obrigado eu aí, queria te convidar pessoal. também para ir no Tribunal Esportivo da Rádio São Fluminense, que é toda segunda-feira à noite a gente vai agendar para você no Tribunal Esportivo. Programa que começou com Paulo Vieira também. E a gente fala de esportes, a gente vai te dar uma meia hora, uns 40 minutos para falar também. Tá Vai combinado? ser uma honra. A gente pra vai mim, combinar já tô com lá. você. Muito obrigado, abraço, viu? Daniel. Um grande abraço. Obrigado, tá certo. Valeu. Enquanto eu faço o nosso merchandising aqui, o Giba, o programa agora vai cair de audiência, sabe, Ronaldo? Meu amigo Ronaldo, esposo da Valéria, esse é irmão, né? Ele está sempre ligado aqui conosco. O Giba vai estar trocando agora com o Daniel. O Daniel
Você pode se levantar, né? Obrigado pelo seu carinho aqui, pela sua Obrigado, audiência. gente. Uma boa noite. Daniel está saindo agora. Eu quero aproveitar